O impacto do roubo de uma obra de arte vai além de seu financeiro, pois a história que a peça representa também é elevada. A nova série da Netflix, O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, é inspirada na invasão do Museu Isabella Street Garden, que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Os ladrões levaram cerca de 500 milhões em obras de Rembrandt, Manet, Vermeer e Degas, que nunca mais foram vistas pela nova geração. Millions of dollars worth of artwork. Rembrandt, Degas, Vermeer. St. Patty's Day, 1990. Two men dressed as police officers show up at the door. Pensa, uma pessoa pegar e chegar e roubar uma obra de arte que é avaliada em milhões e milhões de dólares, certo? Que fica trancado dentro de uma cabine protegida dentro do museu, mesmo assim a pessoa vai lá e consegue roubar, que é o que a gente vai ver aqui hoje, os 15 maiores roubos da história da obra de arte. I see those frames. I feel that they are waiting for the work to come back. Tudo salve família, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Pra quem não conhece, eu sou o Cleiderson Costa, tamo junto, é nóis. Não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho pra nós e deixa a paulada no like, porque esse vídeo de hoje merece o seu like, um recorde de likes. Deixou o like, ativou o sininho, então chama que agora é os 15 maiores roubos de todos os tempos. Nas primeiras horas da manhã de 18 de março de 1990, dois homens se passando por policiais chegaram ao Museu Isabella Street Garden, em Boston, Estados Unidos, dizendo ter recebido uma chamada por perturbação. Depois de algumas horas, deixaram o local com o equivalente a cerca de 500 milhões de dólares em obras de arte. De acordo com o FBI, a agência nunca encontrou os culpados e as peças nunca foram recuperadas. Vai lá e rouba uma obra de arte e ninguém nunca mais achou. Logo lá nos Estados Unidos, onde que a segurança é rígida, mesmo assim o pessoal conseguiu ir lá e roubar. Você conseguiu roubar e ninguém nunca mais viu suas obras de arte. Rapaz, café Deus. Esta é a história por trás do maior roubo de arte de todos os tempos, que chegou hoje ao catálogo da Netflix. A série documental acompanha investigadores que tentam recuperar as obras perdidas e encontrar os responsáveis pelo crime de 30 anos depois, a partir da análise do caso arquivado. O roubo de uma obra de arte pode mudar o curso de sua trajetória para sempre, principalmente quando a peça nunca mais é recuperada. A prática cometida desde a época dos piratas se especializou com o tempo e a tecnologia disponível sendo praticada até hoje de forma cada vez mais curiosa. Vai lá e rouba e nunca mais ninguém vê essa obra de arte, tanto que virou até série na Netflix. To come back. They're out there. Somebody stashed them. Agora aqui junto comigo, vamos ver os 15 maiores roubos de obra de arte da história. Certo? Tamo junto. A nossa primeira que vai para o Museu Isabella Street Garden, nos Estados Unidos. O roubo foi avaliado em cerca de 500 milhões de dólares. É aquele assalto que eu falei para vocês lá, que o pessoal não conseguiu achar as obras de arte. Passando por policiais, ladrões entraram com facilidade no Museu Isabella Street Garden em Boston, Estados Unidos. Horas depois deixaram o local com quadros de valor estimável para a história da arte, como o Concerto, uma das 34 obras conhecidas de Vermeer, além de 3 peças Rembrandt, 5 de Degas e uma de Manet. 30 anos depois, os itens ainda não foram encontrados, mas o FBI estimou um valor cerca de 500 bilhões de dólares para a coleção. O pessoal vai lá e rouba lá a coleção lá e depois de 30 anos ninguém acha, que vira até série na Netflix. Paintings. They're worth $500 million and they disappeared 30 years ago. Whoever finds them will... E a nossa segunda que vai para o grande roubo no Museu de Arte Moderna de La Ville, avaliado em cerca de 500 milhões de dólares. Não me diga! Em 2010, 5 grandes obras de arte moderna foram levadas do Museu de Arte Moderne de La Ville, em Paris de França, levando a imprensa a comparar o criminoso ao personagem Arsène Lupin e o Homem-Aranha. O ladrão Virginie Tomic estudou o museu visitando repetidas vezes e jogando ácido em uma das janelas, permitindo que acessasse o local com facilidade. Durante a madrugada, roubou o Pastoral de Matisse. Como o alarme não foram acionados, decidiu voltar e levar quadros de Modigliani, Ledger, Picasso e Braque. Tomic recebeu a sentença de 8 anos de prisão. O cara vai lá no museu, lá na França, de Paris, certo? E rouba as obras de arte, mesmo assim o alarme não tocou, mas ele foi preso, certo? Mais de 8 anos. Se fodeu! A terceira aqui, O Grito Multi, avaliado em cerca de 120 milhões de dólares.
Diferentes versões de O Grito, O Mute, já foram roubados pelo mundo em 1994. Ladrões entraram no Museu Nacional em Oslo, Noruega, durante a abertura da Olimpíada de Inverno. Uma vez dentro do museu, eles cortaram a corda que segurava o quadro na parede e deixaram o local. A procura durou quase 2 anos, quando a obra roubada foi encontrada em um hotel em uma cidade ao norte de Oslo. 4 homens já foram presos por conexão com o crime em 1996. Você vê, os caras vão lá e roubam a obra de arte e deixam ela quieta, sendo que uma obra de arte dessa vale milhões, que se eles vender também já vai dar merda, né? Aí nós já foram presos. A quarta obra aqui de arte foi: obras roubadas do museu holandês podem ter sido queimadas, avaliada entre 26 milhões de dólares e 100 milhões de dólares. Eu tô passada. Algumas vezes as obras nunca são encontradas. Depois de roubo, em tantas outras retornam para onde pertencem. Mas em 2012 o crime cometido no Museu Kunsthalle em Rotterdam, Holanda, foi diferente. Obras de Picasso, Matisse, Montaigne, Gautier e Luciana Fredon foram levadas em sucessão em apenas 3 minutos. A estimativa do valor das obras varia entre 26 milhões de dólares e 100 milhões de dólares. 5 pessoas foram presas por conexão com o crime e as obras nunca foram encontradas. Segundo a mãe de um dos criminosos, os quadros foram queimados, mas a perícia na cinza foi inconclusiva. Pensa, vai lá e queimou o quadro, certo? Uma obra de arte avaliada em milhões e milhões, certo? Mas fizeram a perícia, mas a obra foi inconclusiva. E a quinta aqui, retrato de uma dama, Clint, avaliada em cerca de 60 milhões de dólares. A pintura desapareceu em 1997 durante a preparação para a exibição da Galeria de Arte Moderna em Placenza, Itália. Avaliada em cerca de 60 milhões, a obra permaneceu sumida por mais de 2 décadas, quando foi encontrada por um jardineiro. Quando o funcionário cuidava dos jardins da galeria, encontrou a obra escondida em um saco de lixo. O mais curioso, 2 homens confessaram em uma carta que roubaram o quadro e esconderam do lado de fora da própria galeria 4 anos depois do crime, como um presente para a cidade. O pessoal vai lá e rouba e deixa a obra de arte lá de fora do museu, dentro de um saco de lixo. Não me diga! A sexta aqui é Flores de Papula Van Gogh, avaliado entre cerca de 50 milhões de dólares e 55 milhões de dólares. Apenas 9 visitantes foram ao Museu Mohamed Mahmoud Kali em Gizé, Egito, no dia em que Flores de Papula, quadro pintado por Van Gogh em 1887, foi roubado. O alarme não funcionou quando os criminosos tiraram a obra de sua moldura, assim como os outros dispositivos de segurança do local. O roubo levou 11 funcionários do Ministério da Cultura egípcia a renunciarem a cargos e até hoje o quadro não foi encontrado. O pessoal vai lá e rouba o quadro, até hoje não foi encontrado o quadro, credo. O que esse povo faz com o quadro roubado, né? Porque some com o quadro, não devolve mais. A sétima aqui, ó, Picasso e Portinari são levados do MASP, avaliado em cerca de 50 milhões de dólares. Em 2007, durante a mudança noturna do segurança dos MAPS em São Paulo, criminosos se aproveitaram da brecha da vigilância para entrar no local. Após cerca de 3 minutos, deixaram o museu levando 2 pinturas, retrato de Suzanne Brost de Picasso e o Lavrador de Café de Portinari. Na época foram avaliados em 50 milhões de reais. O museu fechou as portas durante a semana seguinte ao roubo para concentrar esforços na recuperação das obras. Com a dica de um informante, a polícia chegou na casa no interior de São Paulo, onde localizou os quadros. Os criminosos foram presos e afirmaram que o roubo foi encomendado por uma pessoa pública. Uma pessoa pública encomendou o roubo. Não me diga! Caçada internacional após o roubo em Estocolmo, avaliada entre 30 milhões de dólares e 42 milhões de dólares. Em 2000, o National Museum em Estocolmo foi alvo de grande roubo. Criminosos armados com pistolas e metralhadoras conseguiram invadir o museu e roubar 3 obras de arte de Rembrandt e Renoir, sem serem pegos. Esforços cinematográficos foram feitos pela polícia para impedir que os quadros avaliados em cerca de 30 milhões de dólares na época fossem vendidos para o mercado clandestino. No ano seguinte ao roubo, a polícia encontrou um dos maiores quadros de Renoir em uma operação antidrogas. Em 2005, autoridades internacionais se depararam com criminosos tentando vender o quadro roubado em Rembrandt por 42 milhões de dólares. Só vai lá e rouba o quadro lá que é avaliado em milhões e milhões de dólares. Pra quem quer vender o quadro, como se ninguém fosse confiar, né? A nona aqui, ó, 18 obras são levadas do MMFA, Montreal Museum of Fine Arts, avaliado em cerca de 2 milhões de dólares na época, mas estimadas em 40 milhões de dólares atualmente. Em 1972, ladrões entraram no Montreal Museum of Fine Arts, no Canadá, pela claraboia. Durante a madrugada, conseguiram levar 39 joias e 18 pinturas, incluindo obras de artes
Delacroix, Rubens e Rembrandt. Nenhum dos itens roubados foram recuperados até hoje. Na época eram avaliados em 2 milhões de dólares, sendo que o quadro Rembrandt valia metade da soma. Atualmente a obra deve valer pelo menos 20 vezes mais. De acordo com especialistas, esse crime é considerado o maior roubo de arte de todos os tempos do Canadá e acredita-se que foi cometido pela máfia de Montreal. A máfia está envolvida no meio agora. Décimo aqui, quadros de Monet, Renoir e Morisot roubados à luz do dia, avaliados em cerca de 20 milhões de dólares. A obra que deu nome ao movimento impressionista foi roubada em 1985 no Museu Marmottan em Paris, França. O roubo ousado aconteceu à luz do dia e criminosos compraram ingressos para entrar no local, misturando-se aos outros visitantes. Impressão Nascer do Sol de Monet e outros quadros de Monet e Renoir foram levados, enquanto 9 seguranças e 40 visitantes ficaram sob a mira de armas. Os novos quadros roubados foram avaliados em cerca de 20 milhões de dólares, mas especialistas afirmam que Impressão Nascer do Sol não pode ser precificado por sua importância na história da arte. Todas as obras foram reencontradas em 1990 e 7 pessoas foram presas. 7 pessoas foram presas. Aqui, 11ª, roubo. Natividade com São Francisco e São Lourenço Cavardio, avaliada em cerca de 3 milhões de dólares. Ladrões entraram no oratório de São Lourenço em Palermo, Itália, em 1969 e saíram do local com um quadro que ficava pendurado acima do altar. Especialistas acreditam que a obra tenha sido se perdido para sempre, acreditando o trabalho para a máfia italiana. O caso foi reaberto em 2017 pelas autoridades, ao receberem uma nova pista envolvendo o falecido negociador de arte suíço que teria aconselhado os criminosos a destruírem o quadro, uma vez que ninguém compraria uma obra tão reconhecida. Ninguém compraria uma obra tão reconhecida logo dos grandes leilões do mundo aí de obras de arte. 12ª, Jacob de Genie 3, Rembrandt, avaliado em cerca de 3 milhões de dólares. Considerado o quadro mais roubado da história, Jacob de Genie 3, do artista holandês Rembrandt, foi levado pela primeira vez em 1966 da Dulwich Picture Gallery, em Londres, por criminosos que também roubaram as obras de Peter Rubens, Gerard Dow e Adam Esmer. Além de mais 2 quadros do holandês, um dos responsáveis pelo roubo foi encontrado pela polícia e afirmou que pretendia vender a obra ao mercado clandestino. Pensa pra você ver, esse aqui foi o quadro mais roubado da história dos grandes roubos de artes do mundo. Não me diga! O quadro foi roubado também em 1973, 1981 e 1983. O pequeno tamanho da obra de 29,9 centímetros por 24,9 centímetros pode ser o fato que facilita o crime. Atualmente é possível visitá-la na Dulwich Picture Gallery. Ixi, essa foi a obra de arte mais roubada do mundo. A 13ª aqui, obras do início da carreira de Van Gogh levadas de Amsterdã, avaliada em cerca de 8 milhões de dólares. As obras de Van Gogh são muito procuradas pelos ladrões especializados em arte. Em 2002, durante a comemoração de 150 anos do nascimento do artista em um museu dedicado a ele em Amsterdã, criminosos levaram 2 quadros do início da carreira do holandês. Em 2016, as obras foram reencontradas por autoridades italianas em uma fazenda próxima a Nápoles. Enquanto investigaram a máfia responsável pelo tráfico de cocaína, as peças retornaram ao museu e os criminosos foram presos. Os criminosos foram presos querendo roubar logo as obras de Van Gogh. Não, Van Gogh não. 14º, o Jardim Paroquial de Neuenn Van Gogh, avaliado em cerca de 71 milhões de dólares. Por causa da PAN, os grandes museus de todo o mundo precisaram fechar as portas em março de 2020. Criminosos entraram no Singerlaren, na Holanda, e roubaram uma pintura do início da carreira de Van Gogh. O Jardim Paroquial de Neuenn, 1884, uma marreta foi usada para invadir o museu e, apesar dos alarmes acionados, a polícia não chegou a tempo de impedir os infratores. O quadro, avaliado em cerca de 71 milhões de dólares, ainda não foi recuperado. Tem umas obras de arte que são roubadas, que leva tempo para ser recuperado, né? Se o pessoal não vende no mercado clandestino de arte e fica segurando o quadro lá para ter na sua casa, é logo, né? Um quinto aqui para fechar nossa lista aqui de quadros de roubos, os maiores. Caroline Picasso e Van Gogh roubados em Manchester, avaliado em cerca de 5,5 milhões de dólares. Um crime curioso aconteceu na galeria de
Red Store em Manchester, Inglaterra, em 2003. Neste caso, o que repercutiu não foram as obras roubadas, mas como o delito foi cometido. Aqui nós vamos ver que o que chamou a atenção nem foi o roubo, mas como roubaram. Obras de Gauguin, Picasso e Van Gogh foram levadas e escondidas dentro de tubos de papelão que foram então escondidos em um banheiro a 200 metros da galeria. Quando elas foram recuperadas por funcionários do local, uma mensagem foi encontrada: não queríamos roubar as pinturas, só queríamos mostrar a segurança fraca. Ixi, mas os ladrões ousados. A gente não queria roubar as pinturas não, só queria mostrar tanto que a segurança é fraca. Ixi. Os ladrões nunca foram identificados e as peças voltaram para a exposição dias depois. Então é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desses 15 maiores roubos de obras de artes da história. Gostaram? Então deixa o seu like, comente e deixa sua opinião. Então é isso aí, família. Esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e gostou. Se inscrevam, ativa o sininho pra nós, deixa a paulada no like. Deixa aqui nos comentários o que você achou, certo? Que a sua opinião é muito importante. E compartilha pra todo mundo. E segue aqui nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, o que mais perto de vocês, seguidores de inscritos. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, bebê. Chama.